A neblina era tão espessa às vezes que não conseguíamos ver o comprimento do navio. E tínhamos muita dificuldade em evitar as muitas ilhas de gelo que nos cercavam. O trecho que você acabou de ouvir está num dos diários de viagem do explorador britânico James Cook. Liderando 2 frágeis barcos de madeira e atravessando mares instáveis, ele foi o primeiro a fazer uma circunnavegação na Antártica, ainda no século XVIII. Ele queria saber se existia um grande continente que cobria todo o sul do planeta, que ele chamava de Terra Australis. Em fevereiro de 1774, o britânico escreveu: "Eu estava agora convencido de que não havia nenhum continente neste oceano, exceto aquele que devia estar tão ao sul que era totalmente inacessível por causa do gelo." Mesmo sem conseguir avistar terra, o cientista deu a volta na Antártica e descobriu inúmeras ilhas, abrindo caminhos para muitos exploradores que, como ele, queriam desvendar os mistérios do sul congelado. O território antártico são 14 milhões de quilômetros quadrados. É quase 10% do planeta. 70% da água doce do planeta está nesse território. A Antártica é conhecido como o continente dos extremos. É o mais alto, o mais ventoso, o mais frio. 250 anos depois, uma expedição liderada pelo Brasil faz uma circunnavegação inédita, a mais próxima possível da costa antártica, graças a um navio que é capaz de avançar sobre o mar congelado. Essa é uma embarcação quebra-gelo científica de bandeira russa. No mundo todo, existem apenas 5 navios como esse. O navio é enorme, tem 135 metros de comprimento por aproximadamente 30 metros de altura. O casco dele é muito mais reforçado do que os navios que a gente costuma ver. À medida que ele for navegando, o próprio peso do navio que vai quebrando o gelo no mar. Muito mais do que explorar novos pedaços da Antártica, a expedição vai fazer uma série de estudos científicos ao longo de 2 meses. Os pesquisadores estão coletando dados para entender os impactos das mudanças climáticas no Oceano Austral e como o aumento da temperatura do planeta vem afetando as geleiras. O grande risco é que as plataformas de gelo que boiam em cima do mar e que estão em várias áreas da Antártica, elas estão se desfazendo. Se elas se derreterem, vai ter consequências muito graves para o meio ambiente, para o clima no mundo inteiro. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a expedição inédita Antártica, o relato de uma viagem científica ao redor do continente gelado. Como as mudanças no clima afetam a região e quais são as consequências para todos nós. Eu converso com o explorador polar Jefferson Cardia Simões, professor de glaciologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador da expedição de circunnavegação antártica. Jefferson fala comigo direto da Antártica, dentro do navio quebra-gelo Akademik Trioshnikov. Quinta-feira, 19 de dezembro. Jefferson, essa é a sua 28ª expedição para a Antártica. Você está fazendo uma circunnavegação, ou seja, está circulando o perímetro todo, muito perto da costa. E isso é pioneiro. Depois de 15 dias no mar, e agora você está numa região que você nunca tinha ido antes, inclusive, que fica ao sul do Oceano Índico, o que você pode nos contar? Como é que foi chegar até onde você está nesse momento? Se você pudesse ser super descritivo para que quem nos acompanha agora consiga imaginar o que você viu, eu agradeço muito. Eu fiz toda a minha carreira acadêmica no Programa Antártico Brasileiro e principalmente na exploração do interior da Antártica. E agora eu estou nessa expedição diferenciada, que é uma circunnavegação, o mais perto da costa da Antártica. Nós passamos realmente 15 dias navegando entre Rio Grande até a primeira estação, e principalmente pela extensão do mar congelado muito extensa esse ano. Tivemos que desviar desse mar congelado e chegamos dia 10 agora. Nós estivemos em 2 estações, que é a estação Matri, da Índia, e a estação Novolazarevskaya, da Rússia, para fazer uma série de pesquisas. Então foi um aspecto diferencial. Eu não sou um homem do mar, eu gosto de superfícies planas e sólidas, eu trabalho com geleiras, mas dessa vez coube a mim liderar uma expedição inovativa
e que se tornou principalmente uma participação de cientistas BRICS. Bom, você acabou de dizer que no dia 10 de dezembro vocês conseguiram fazer a primeira parada em estações de pesquisa dentro do continente. Relata pra gente quais foram as suas primeiras impressões, como é que estava o dia, o que mais te animou, alguma imagem que eventualmente tenha te marcado? Nós temos que entender primeiro que o continente sim da Antártica é mais do que 99% coberto de neve e gelo. Mas, além disso, nós temos um mar congelado, um cinturão de mar congelado. E nós temos, vindo com um navio quebra-gelo, atravessar pelo menos grande parte desse mar congelado. Este navio quebra-gelo de bandeira russa é preparado para conseguir enfrentar águas congeladas e é apenas um dos 5 navios científicos que tem no mundo. Dentro dele tem 20 laboratórios cheios de equipamentos como sonda, balões atmosféricos e ferramentas para pegar amostras de gelo, água e de vida marinha. A bordo do navio irão pesquisadores de vários locais do Brasil e também de outros países como Chile, Peru, China e Rússia. Eles vão viajar por mais de 20 mil quilômetros da costa do continente. Sim, quando o mar congela é tudo branco. Mas mais do que isso, dentro do continente é sempre tudo branco. E nós nós se aproximamos o máximo possível, mas ainda estava a 20 quilômetros da feição que a gente chama plataforma de gelo. Então, para você entender, imagine que o mar está congelado, congelou quando cai a menos 2 graus centígrados, por causa da salinidade, congela só nessa temperatura. A água do mar estava a menos 1 grau nesse dia, né? Nós tínhamos que lançar helicópteros, mas esses helicópteros, primeiro, com a nossa equipe, teve que atravessar 20 quilômetros de mar congelado. Chegando lá, nós ainda tivemos que navegar 80 quilômetros em cima da plataforma de gelo. Plataforma de gelo é a parte flutuante do manto de gelo da Antártica, também, e esse é, claro, formado por água doce, que tem aí de espessura 300 metros, 400 metros e para cima do nível do mar, um paredão de 40, 50 metros. É uma visão magnífica, eu sou suspeito por ser glaciólogo, mas imagina paredões imensos de 30, 40 metros de altura, mostrando todas as camadas de neve que acumularam no passado. E é daí que se formam esses icebergs gigantes e supergigantes, planos. Nós brincamos muito que o brasileiro acha que iceberg é o que afundou o Titanic, que era um pedacinho de gelo insignificante. Icebergs reais aqui na Antártica são de 5 por 10 quilômetros, um pequeno é 2 por 3 quilômetros. E saem exatamente dessas plataformas de gelo. Então nós tínhamos que atravessar mais 80 quilômetros para finalmente chegar no lugar onde estão essas 2 estações. Agora, para entender por que elas estão lá, porque tem um lugar que nós chamamos, inclusive, de um oásis, mas um oásis de rocha. Por uma série de questões do clima local, a neve não consegue se acumular ali e fica a rocha exposta. Quem sabe um pouquinho aí vê granito, e outras rochas ígneas que encontra em outros lugares, mais uma coloração entre branco e preto e uma geologia bastante variada. E um lugar seco, evidentemente, porque a neve não consegue acumular nessa pequena área. Por isso é uma ilha de rocha circundada por gelo. Para entender o que acontece lá na Antártica, os pesquisadores se dividem entre passado e futuro. O que eu espero encontrar desses ambientes é vestígios ainda mais antigos sobre a evolução da Antártica. A nossa ideia é sempre usar o solo para entender a evolução do ambiente. Eu vou conseguir modelar como que vai estar aquela região daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, dentro de um quadro, né, de aquecimento global. Na medida que as geleiras estão recuando cada vez mais rápido, a gente tem uma mudança na dinâmica do degelo da água, da quantidade de neve que cai, aonde os pinguins ocupam, aonde os mamíferos e outros animais ocupam, e todo esse ciclo ele é muito sensível e muito dependente do gelo. Existe uma parte do nosso programa, inclusive do Programa Antártico Brasileiro, que é monitorar o descongelamento desse solo que nós chamamos de permafrost, quer dizer,
permanente congelado, pelo menos é assim. Em parte está, é claro, com as mudanças do clima, estão começando a descongelar, liberam metano, CH4, que é um dos principais gases estufas. Na virada do ano 2000, esse ponto aqui onde eu estou ainda era coberto com uma camada de 40 metros de gelo. Só que essa geleira está retrocedendo uma média de 10 metros por ano. E o que acontece aqui, na geleira Ecology, se repete em milhares de geleiras em todo o continente antártico. Até pouco tempo atrás, os cientistas acreditavam que o derretimento da Antártica se concentrava nessa região, que é a mais ao norte e, portanto, mais quente, a Península Antártica. Só que agora eles comprovaram que o derretimento atinge todo o continente e já está num ritmo 6 vezes mais rápido do que há 40 anos. O primeiro dia estava muito bom, eu esqueci de falar disso. Um dia ensolarado, um dia com agradável temperatura de -5. Ao meio-dia chegou a bater os graus positivos. E o que é mais importante na exploração polar é o vento. E se não tem vento, o vento estava fraquinho, você dá graças a Deus, porque aí você não sofre tanto. Porque a sensação térmica piora muito, né? O vento o vento e dia nublados é a pior coisa para quem está na posição polar, porque a sensação térmica cai muito rapidamente. Aí você perde muita energia e você não é mais difícil. Mas a gente fez essa caminhada, deu mais ou menos 4 quilômetros, deu para ver uma série de feições, ali onde acabam algumas das geleiras, com paredões. É uma paisagem magnífica. Só uma dúvida que ficou, porque você já está na sua 28ª expedição, já viu essa paisagem ou paisagens similares muitas vezes e a maioria massacrante dos assunters nunca teve essa bela oportunidade. Quando você fala que vocês navegaram pelo mar e depois navegaram sobre essas camadas de gelo, a gente está falando de que tipo de embarcação e como essa embarcação dá conta de navegar no gelo? Porque você fala que quando vocês foram se aproximando, tinha ainda uma baita extensão em que vocês tiveram que desbravar até chegar na estação indiana e russa. Nós estamos usando um quebra-gelo russo para a ciência. Ele é exclusivo para a ciência, ele é chamado Akademik Treshnikov, e como eu falei, é um quebra-gelo que consegue navegar com gelo de até 1,5 metros de espessura no mar congelado. O mar congela e descongela entre inverno e verão, mas sempre ele, perto da costa, ele permanece mais tempo, inclusive vai até janeiro. E nós tínhamos que atravessar, como eu falei, seria até quase só 20 quilômetros, porque desse mar congelado, porque durante o inverno pode ser 1.000 quilômetros, e aí é muito caro. Então, é um navio com alta potência, e é claro, ele também tem uma série de laboratórios, é onde nós convivemos. Nós temos aqui, no momento, 57 cientistas, mas a tripulação total, nós chegamos a 140 pessoas. Então, primeiro, atravessamos esse mar congelado. Aí você chega faltava ainda 20 quilômetros, mas a espessura do gelo estava muito espessa, estava mais de 2 metros, tivemos que parar ali. Mar congelado, embaixo você tem o oceano. Você pode ter 1.000 metros, 2.000 metros, 4.000 metros de água embaixo. É diferente do que adiante. Adiante nós temos o manto de gelo da Antártica. E o manto de gelo da Antártica, que pode chegar a 5 quilômetros de gelo de espessura, está sobre um continente. Isso é a diferença daí que, incrível que pareça, existem diferentes tipos de gelo no planeta Terra, inclusive gelos que nós chamamos quente e gelo frio, depende da região. Gelo quente é o quê? Gelo quente está perto do ponto de fusão, está perto de 0 graus. Tem lugares da Antártica que nós temos gelo a menos 60 graus. Eu não recomendo que você coloque a mão. Porque queima, né? Queima, vai machucar, você pode ter, inclusive, congelamento. Bom, mas para chegar nesse local que nós estamos falando, desse oásis de rocha, nós tínhamos que ainda, depois de navegar 20 quilômetros no mar congelado, ou melhor, de ter navegado uma dezena de quilômetros no mar congelado, ainda tinha 20 quilômetros de mar congelado que nós não poderíamos atravessar com o quebra-gelo. Tivemos que colocar um helicóptero
o helicóptero russo. Vocês tinham helicóptero no barco? O barco tinha heliponto? Sim, um navio quebra-gelo, geralmente, hoje em dia, todos eles têm helipontos, né? Por causa da segurança, por causa da facilidade de transportar a carga entre o navio e a praia, ou entre uma estação e outra. E nós fizemos, na verdade, uma viagem de 1 hora, de 100 quilômetros nesses helicópteros. São helicópteros muito grandes, de certa maneira, uma mecânica assim, mais tradicional, mais antigos, de 30 anos atrás, mas muito seguros, que transporta até 18 pessoas. E fizemos essa viagem de 100 quilômetros, mais ou menos, em quase 1 hora de deslocamento, e aterrissamos no heliponto dessas estações. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Jefferson. Agora a gente chega num ponto que é objeto também de muito interesse aqui no assunto. Eu queria saber de você quais foram as principais pesquisas, ou quais são as principais pesquisas, melhor dizendo, que vão ser desenvolvidas nesta expedição liderada por você. E, sobretudo, Jefferson, nesses quase 30 anos, quase 3 décadas viajando até a Antártica, quais as principais mudanças que você viu ao longo desse período todo? De maneira resumida, nós temos 2 grandes objetivos, 2 metas. Primeiro é fazer uma série de estudos sobre geleiras que possam se comportar instavelmente. O que eu quero dizer com isso? Existem várias hipóteses que algumas geleiras, principalmente aquelas que têm o seu substrato, ou seja, estão assentadas sobre o continente, mas a parte do continente que está abaixo da superfície do mar, elas sejam instáveis e possam ocorrer mais rapidamente para dentro do oceano. E isso poderia contribuir muito para o aumento do nível do mar nos próximos 100 a 200 anos. Isso teria, inclusive, um sinal e um impacto muito maior do que esperado por diferentes cenários, por exemplo, do painel intergovernamental da ONU sobre mudanças do clima. Em que cidades inteiras poderiam desaparecer numa situação dessa, né? Lembra-se que nós temos previsões de aumento de 1 metro, 1,20 m até 2100, mas sem considerar essa instabilidade. Se confirmar que algumas geleiras são instáveis, nós estamos falando aí de um aumento do nível do mar em 6 metros. 6 metros em 200 a 300 anos. 6 metros coloca muito das nossas cidades costeiras abaixo da água. O nível do mar já foi 6 metros mais alto há 120 mil anos, quando a Terra estava apenas 2 graus mais quente do que hoje. Estamos longe disso, mas ainda corremos risco. No Brasil, 50 milhões de pessoas vivem perto da costa. Milhares já sentem consequências do clima extremo com o mar mais alto. No futuro, serão milhões. E você pode imaginar que os países mais baixos, esses sim, estão muito preocupados com o aumento que pode parecer não muito, né? Mas mesmo 60 centímetros tem um impacto muito grande na defesa costeira, no urbanismo costeiro, tem impactos socioeconômicos enormes. Então, é uma preocupação. A outra grande questão é exatamente ver como o Oceano Austral, que apresenta uma das mais rápidas mudanças climáticas e ambientais nos últimos 40 anos, está se comportando em termos de impacto não tanto no ambiente, a parte biológica, na biota, nos organismos vivos, mas também na atmosfera, na composição química da atmosfera e nas condições físico e químicas do oceano. É importante, nesse ponto, chamar a atenção que o Oceano Austral, que arcaicamente é conhecido como Oceano Antártico, o Oceano Austral é aquele que mostra um dos maiores aquecimentos de todos os oceanos, só batido pelo outro oceano polar, o Oceano Ártico, que aqueceu mais ainda. Ele está aumentando a sua acidez, está se tornando cada vez mais ácido, e isso afeta principalmente a base da cadeia alimentar, o fitoplâncton, e também está se tornando menos salino,
porque já entra água de derretimento em maior proporção da Antártica nesse oceano. Isso tudo, evidentemente, afeta os organismos. Então, nós estamos fazendo uma série de investigações para colaborar, é claro, e esse é o ponto mais importante, que ciência hoje ela é feita em grandes grupos e com cooperação nacional e internacional. Não existe aquele mito do cientista sozinho, é algo que vai ter uma ideia mirabolante, é algo do século XIX para trás, né? E as mudanças nessas 3 décadas de expedições para a Antártica? Onde nós estamos, aqui, que já está a 67 graus, 68 graus sul, na costa do continente propriamente dito, mais ao sul, as mudanças ainda são poucas, porque é uma área mais quente, apesar que nós já estamos vendo, por exemplo, retração dessa parte flutuante do manto de gelo da Antártica. Eu gostaria de enfatizar que essa parte flutuante não tem nada a ver com o mar congelado. É o gelo da Antártica, que, como eu falei, pode chegar até 5 quilômetros de espessura, em média uns 2 quilômetros, ele chega na costa e flutua. E avança, muitas vezes, centenas de quilômetros mar adentro, e onde se formam os grandes icebergs. Algumas dessas plataformas de gelo estão retraindo mais rápido do que nós esperávamos. Esse é algo claro. Mas não é aqui que nós vamos ver as modificações mais preocupantes, mais rápidas, e que mostram que o sinal de mudanças climáticas na Antártica, e eu poderia certamente dizer nas 2 regiões polares, é muito mais grave. E eu vou me locomover, então, principalmente lá onde está a Estação Antártica Comandante Ferraz, que está ao redor de 62 graus sul, muito mais ao norte, a cerca de 3.100 quilômetros ao norte do Polo Sul geográfico, e é ali onde nós estamos vendo maiores aumentos de temperatura, esverdeamento de algumas ilhas, ou seja, está começando a aparecer mais musgos, inclusive gramíneas em alguma dessas ilhas, a migração de pinguins e algumas espécies de peixe e aves para o sul, derretimento da frente e recuo de 90% das geleiras, pegando massa de gelo, e, é claro, o aquecimento atmosférico marcado, um dos mais altos do planeta. Essas regiões na periferia das 2 regiões polares são aquelas que apresentam o maior mudança e mais rápida em todo o planeta, e nós chamamos isso, inclusive, como se fosse um canário de mina que é dando aviso adiantado do que pode ocorrer em outras partes do mundo. Interessante isso. A gente sabe, quem acompanha, se interessa minimamente pelo assunto mudança climática, sabe que o continente antártico ele é muito importante para a regulação da temperatura do planeta. Mas você tem uma comparação muito esclarecedora sobre a Amazônia Antártica. Você diz que a Antártica é tão importante para o planeta quanto a Amazônia. Por quê e quais os riscos o continente enfrenta agora? Olha, nós temos que entender, primeiramente, que o sistema climático é único e indivisível. Ele não tem fronteira, né? Não tem fronteiras são artificiais. É claro que o brasileiro, a grande parte da Amazônia está no Brasil, valoriza muito a nossa floresta. Ela tem um papel na biodiversidade essencial e muito mais importante de muitas áreas do mundo, mas em termos climáticos as 2 regiões têm a mesma relevância. Basicamente, o sistema climático está transferindo energia dos trópicos para as 2 regiões polares. Então, a Antártica afeta a Amazônia e a Amazônia afeta a Antártica. Mudanças em qualquer das regiões nos afetam. Eu gosto muito de sempre dar o exemplo que as frentes antárticas, as frentes polares, que no norte é chamado friagens, olha aí, no norte, elas são formadas exatamente nesse oceano que nós estamos investigando. Então, a frequência, a força dessas frentes frias, que muitas vezes vão chegar até o Acre, são determinados por processos que ocorrem aqui nesse oceano, onde eu estou. Então, nós temos que entender que esse sistema é interligado. Não adianta tu achar que está salvando a Amazônia e as mudanças que estão ocorrendo na Antártica vão nos afetar igualmente e vice-versa. Então, nós temos que entender, se nós começamos a mudar a composição química da atmosfera, a temperatura do oceano e da atmosfera, as correntes oceânicas aqui na Antártica, nós começamos a gerar uma série de processos que vão atingir os trópicos. E cada vez mais nós vemos isso.
Isso é aumento de eventos extremos, de ciclones extratropicais, o impedimento da penetração das massas de ar frio mais ao norte. Ou seja, nós estamos mudando todo o sistema clima de uma maneira global. Jefferson, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer por sua presença aqui no meio dessa expedição tão importante e desejo grandes achados na sua exploração e do seu time. Muito obrigado. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite: participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as notícias do dia, as principais, direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.